Bom dia, graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do alimento que o Senhor já compartilhou comigo nessa manhã, que está em João 9, capítulo 9, nos primeiros versículos aí, quando Jesus cura um cego de nascença e já quebra vários paradigmas da época, né? Já começando com seus discípulos ali, que eles perguntam para o Senhor, quem que pecou, Senhor? Para que ele nascesse cego, né? Foi ele pecou? Seus pais pecaram? Quem pecou? E Jesus responde, né, que ninguém, aquilo não aconteceu porque alguém pecou, não era culpa de que alguém pecou, mas para que a glória do Senhor fosse revelada através daquela situação. Então, existem situações que nós vamos passar em nossas vidas, aparentemente que são muito difíceis, circunstâncias difíceis, para que a glória do Senhor seja revelada. E nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo e profunda intimidade com o Senhor, para que a gente não se torne amargo devido à situação, mas que em toda situação que nós estivermos passando, a gente possa fazer uma pergunta: o que o Senhor está querendo tratar em meu coração? O que o Senhor quer falar comigo, né, diante dessa situação? Se permita ser tratado, porque aqui nós vamos ver várias pessoas sendo tratadas. Algumas se permitiram e outras não. Em Deuteronômio 8, eu gosto muito desse texto, assim, porque me abriu os olhos de certa forma. São 2 versículos que quando eu li de novo, eu falei, meu Deus, obrigada pelas situações que o Senhor me permite passar. Ó, Deuteronômio 8 fala assim, ó, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Sim, o Senhor deixou eles passar fome, está escrito aqui na palavra. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Vocês lembram quem usou essa palavra? Foi o próprio Jesus. Aonde? No deserto. Quando Satanás veio tentá-lo, ele usou, oferecendo alimento, oferecendo comida. Jesus estava no deserto também. Mas o que Jesus fala? Responde a Satanás com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Se somos filhos do Senhor, se verdadeiramente cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, porque é só a partir disso que nós somos filhos, só quando nós entendemos o que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós, só quando nós o reconhecemos como Salvador e Senhor das nossas vidas, é que nós passamos a enxergar, a ter luz. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando nesse texto de João 9. Então Jesus curou aquele cego de nascença. E um rebuliço aconteceu naquela região, né? Pois era um cego de nascença e nunca havia acontecido isso antes, é o que o texto fala. Mais para frente aqui, quando os fariseus, que eram vou pôr entre parênteses,
guardiões da lei, né? Aqueles que conheciam a lei, mas que não praticavam, né? E aí eu quero abrir um parênteses, porque a gente pode estar por muito tempo, infelizmente, agir dessa forma. Conhecia a palavra, mas não praticava. Então estava como fariseu, cega, espiritualmente. E ali os fariseus, querendo saber o que tinha acontecido, foram interrogar aquele homem. Deixa eu só achar aqui a partir do 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Foram chamar os pais do cego para confirmar. Responderam seus pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si. E seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo ou Messias, seria expulso da sinagoga. Então já havia ali naquela época uma perseguição aos cristãos, aqueles que criam. Cristão é aquele que crê no Senhor Jesus, em Cristo, no Messias. Então já havia uma perseguição ali dos próprios judeus, dos próprios irmãos. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, então, porque já tinham chamado ali antes, depois vocês leiam, ó, no 16 fala: alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então, eles estavam guardando leis que ainda não entendiam, porque em Mateus 6, Jesus veio explicar o que significava aquelas leis, né? Então, guardar o sábado, o que era? Não era um dia específico, mas era o descanso em Deus, né? Aí, lá no 24, o que o cego responde? Perdão, no 25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, né? Porque eles falaram aqui, falando assim: sabemos que esse homem é pecador. Estavam falando de Jesus. Meu Deus, eles falando de Jesus. E ele responde: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Ele já tinha explicado um pouco antes ali como Jesus tinha feito aquilo. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Que ousadia desse homem ex-cego, né? Que agora vê. Então insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nossa, que privilégio ser chamado discípulo de Jesus, né? Nós somos discípulos de Moisés, ou seja, da lei. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Gente, Jesus já estava curando. Jesus já estava fazendo coisas extraordinárias. E eles, como homens, defensores da lei, conhecedores da palavra, dos mandamentos, deveriam se lembrar da palavra, se lembrar das profecias que estavam falando, que se falava, em Isaías se falava de Jesus, o que ele faria, que daria visão aos cegos, que curaria, né? Mas eles não se atentaram à palavra, eles guardavam para colocar peso
nos outros, mas não se atentavam à palavra. No 30 fala, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Olha que coisa extraordinária, nós não sabemos de onde ele vem. Eu não sei de onde ele vem, vocês não sabem de onde ele vem, mas foi ele que me abriu os olhos. Foi ele que me abriu os olhos. E olha o que ele fala. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Esse era o cego, que não enxergava, não tinha vista física, mas enxergava espiritualmente. Com uma palavra do Senhor, nos versículos anteriores, quando Jesus gospe no chão, faz o barro e fala, vai lá se lavar, ele foi, ele obedeceu humildemente, foi lá e fez aquilo que o Senhor Jesus mandou ele fazer. Ninguém, versículo 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ele reconheceu Jesus, mesmo sendo cego, ele entendeu quem era Jesus. Ou estava ainda nesse processo que nós vamos ver aqui mais para frente, de reconhecer Jesus, de entender quem Jesus era. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Irmãos, o cego só estava testemunhando daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E nós precisamos escutar aqueles que testemunham daquilo que o Senhor Jesus tem feito. E muitas vezes a gente endurece o nosso coração, o nosso pescoço, porque a gente acha que é mais espiritual do que o outro. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Então, Jesus encontrou o homem que era cego. Jesus se preocupou com ele. Perguntou o homem a Jesus, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ele ainda não sabia quem era. Jesus ainda estava se revelando aos poucos para ele. Só que agora Jesus se revela, olha que Jesus fala. Você já o tenho visto, é aquele que está falando com você. Jesus se revela a ele, que coisa mais linda. E Jesus quer se revelar a nós, meus queridos. Basta que a gente seja humilde, que a gente escute a sua voz, seja sensível à sua voz. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Eu creio. E disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Eles entenderam o que Jesus falou. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que palavra pesada. Que palavra difícil de escutar. Se nós que dizemos que somos conhecedores da palavra, conhecedores do mandamento, não praticamos essa palavra, não praticamos aquilo que Jesus ensina, não praticamos o arrependimento, o perdão que é tão importante, não deixamos que a nossa carne, o orgulho, a vaidade tome conta de nós, nós temos que tomar muito cuidado, porque é o que o Senhor Jesus está falando.
Ele veio curar, sim, os cegos, aqueles que se humildemente fala: Senhor, eu sou cega. Senhor, sou pequena, não sou merecedora do seu perdão. Me socorre. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, como um outro cego gritava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ai daqueles que dizem que podem ver, que dizem que são conhecedores, mas não cumprem a palavra do Senhor, que era o que os fariseus faziam. Não cumpriam a palavra do Senhor. Que possamos amar a palavra de Deus, para que a gente possa aprender, para que a palavra nos confronte o nosso eu, o nosso pecado, que eu queira aprender a palavra do Senhor para conhecê-lo, não para julgar os outros, não para falar: nossa, curou num sábado, nossa, era cego desde nascença, deve ter pecado porque nasceu assim. Meu Deus, muitas coisas vão acontecer para que a glória do Senhor seja revelada. Muitas coisas o Senhor permite nós passarmos para que a glória do Senhor seja revelada em nossas vidas e para que possamos testemunhar do que Ele tem feito. E Ele tem feito grandes coisas, que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, que possamos permitir que o Senhor trate o nosso duro coração, que Ele troque nosso coração de pedra por um coração de carne. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu era cega e agora eu vejo. Eu estava perdida, mas Ele me achou. Eu agradeço ao Senhor Jesus por ter me reconciliado com Deus, Pai, através do sacrifício dele naquela cruz. E agora eu posso chamá-lo de Pai. Eu não sou mais criatura do Senhor, eu sou filha amada de Deus Pai. E o Espírito Santo que habita em mim alegra o meu coração todos os dias, me traz alegria, mesmo passando por dificuldades, por dores, por situações que o Senhor permite eu passar, para conhecer a intenção do meu coração. Então eu agradeço a esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito e peço ao Senhor que abra os olhos daqueles que ainda estão cegos, e que aqueles que acham que, assim como eu já estive também, queridos, nessa posição de achar que eu sabia que era espiritual, e o Senhor precisou que me quebrar o meu coração. E glória ao Senhor por isso, porque Ele é o oleiro e eu sou o barro. Isso se chama quebrantamento. Por isso que é quebrantamento, é de quebrar. E muitas vezes nós precisamos ser quebrado. O nosso orgulho, a nossa vaidade precisa ser quebrada. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe o seu dia e permita ser quebrado pelo Senhor Jesus. Se permita ser tratado o coração. Deus abençoe o seu dia.